noite, amigos. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos na live da União Espírita Porto Alegrense, aqui no Instagram. Desde já, então, vamos dando as boas-vindas a Rosane, ao Zé Augusto Barros, ao Arthur. Sejam todos bem-vindos. Ao Vilmar também, que chega aqui, que em breve vai estar conversando conosco. Boa noite a Lorena. A todos os queridos amigos que estão chegando. Boa noite, Dulce. Boa noite, Adriana. Sempre muito bom estarmos aqui com os amigos, reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, para mais uma noite de reflexões. Reflexões a respeito do livro Fonte Viva, né? Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E hoje chiado no som. Foi que nem da outra vez. Obrigado por avisar, Rosane. Já vou tirar meu fone. Rosane, então. Boa noite, Liane, Dulce. Retomando aqui então o que eu estava falando, né? O Vilmar hoje vai fazer um trabalhinho a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva, mais um capítulo 6, que se chama Aceita a Correção. Em breve vamos estar adicionando na nossa conversa. Eu só gostaria de lembrar antes que essa é uma atividade sempre realizada pelo Departamento Doutrinário da nossa querida União Espírita Porto Alegrense. A Rosane ali disse agora sim, obrigado pelo esse feedback. Agora vai dar tudo certinho com o nosso som aqui. Tem que providenciar um fonezinho novo urgentemente. Boa noite a Beta, a Brisa, sempre as amigas queridas que estão sempre aqui conosco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa salinha. Perfeito. Boa noite, Eliane. Boa noite a Cristi, a Luciana, a Jane. Eu já vou aqui então adicionando o Vilmar na nossa conversa. Dá um convite aí na tua tela, por favor. É só dar o aceite. Boa noite, Heloísa. E aí, meu irmão? Boa noite a todos. Tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. Pô, me sinto honrado, tu tá com uma camisa bonita para falar conosco hoje, cara. Tu tá bonitão. Cara, eu tô com a camisa bonita, né? Mas por baixo eu tô de abrigo, cara. Bem no clima de live. A lá Cid Moreira, né? Que disse que usava paletó e calção, bermuda por baixo. Uma vez aconteceu isso, estava saindo do tênis, né? E chegou atrasado e foi assim mesmo. É isso aí. Que bom te receber aqui. E a primeira vez no Instagram, né? Tu já estivesse conosco lá no Facebook, né? Sim. O Vilmar, lembrando a todos aqui que atualmente é o nosso diretor do Departamento Doutrinário, né? Que nos ajuda, organiza esse trabalhinho de todas as lives que nós temos aqui nas redes sociais. E também coordena um grupo de estudo, né, Vilmar? Poderia falar um pouquinho a respeito desse teu grupo de estudo, se ainda está disponível para novas vagas, enfim, para o pessoal ficar sabendo um pouquinho a respeito do CIEI. Sim. Antes de mais nada, cara, eu queria comentar aqui a respeito, né, de uma questão que se tu te sente honrado, imagina eu, né? Porque a gente sabe, né, que existe a família consanguínea e a família espiritual, né? E por desígnios da vida, a gente não nasceu na mesma família consanguínea nessa encarnação. Mas é muito bom saber e ter a certeza, né, de ter alguém da família espiritual tão próxima de mim, né, como tu és, como tu sempre foi ao longo da minha vida, né? A gente já se conhece aí, sei lá, 30 e tantos anos, né? Então, nós adolescentes aí, juntos, né? Por causa tua que eu estou na União Espírita Porto Alegrense, né?
por causa da minha mãe, que estou no movimento espírita, né? Então são duas pessoas que fizeram com que eu entrasse dentro do movimento espírita, é minha mãe, minha mãezinha querida, e tu, né, cara, que me levou, né, para a União ainda quando eu tinha 14 anos de idade. Então, quem é grato aqui sou eu de estar junto contigo nesse trabalhinho. Tá? Tamo junto, né, amigo? É. E com relação à questão do grupo, né, o CA, né, o ciclo, né, de integração e estudos espíritas, né, o ciclo é a porta de entrada para a nossa casa nos grupos de estudo, né. Não digo que seja um grupo para iniciantes, não é esse o caso, mas mais realmente de integração, de conhecer a nossa casa em si. Claro que a gente vai conversar sobre talvez temas não tão complexos, né, que a doutrina espírita tem, mas é mais nesse sentido, né, de integração do que magicamente de questão de iniciação, né, porque hoje em dia, né, a doutrina espírita, embora às vezes as pessoas não tenham tido contato com grupos de estudo, né, mas já conhecem, já têm um contato, seja através de pais, seja através de leitura sozinho. Então é mais nesse sentido, né? E ele está aberto, sim, sempre está aberto, né? O CIE está sempre aberto, né, para receber as pessoas para nossa casa, que hoje, pela questão da pandemia, a gente está nessa questão de grupos online, né? Não está presencial, né? Então, eu acho que está nos sites, né, João? No Instagram e o meu, né? Então, basta acessar ali o Instagram e o Facebook, que tem o endereço lá para entrar em contato. E aí, aqueles que quiserem ainda, sejam sempre bem-vindos. É às segundas-feiras, né, Vilmar? Segundas-feiras às 19h30, das 19h30 às 8h30. Perfeito. Então tá, meu amigo, trabalhinho fica contigo aí, vamos ver o Aceita a Correção, capítulo 6 de Fonte Viva. Bom trabalho, boa inspiração. Tá bom. O aceita a Correção, capítulo 6 do Fonte Viva, como o João já falou, né? E aqui, antes é claro que quando a gente comenta e fala a respeito desse capítulo, né, a gente vai validar a questão da dor, né, na nossa vida, né, de como funciona esse processo. Mas eu só gostaria de ler um pequeno trechinho, né, do Paulo, né, em Hebreus, ali, que dá um introito para esse capítulo, que é bem interessante, que vai fazer com que a gente consiga já iniciar bem essa ideia dessa conversa a respeito desse capítulo, né? Então, Paulo fala assim, né, e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, aqui a gente já começa a entender a questão, né, de que a mensagem, né, que o Emmanuel quer nos passar, que é restringir em torno da questão da dor. Nesse capítulo do Fonte Viva, o Emmanuel, como sempre, ele gosta de fazer essas comparações, né, da vida, da natureza, né, fazendo um comparativo com a nossa alma. Então ele coloca inicialmente que a terra, né, para ela ser cultivada, ela precisa passar um arado. O arado, para aqueles que não sabem, né, tem tipo um ferro, assim, uma lâmina, né, que realmente rasga a terra, e onde depois de passar do arado se vai lá e coloca sementes que vão dar frutos, vão dar vegetais, vão dar flores, seja lá o que tu plantares. Mas é necessário o rasgo, né, abrir a terra, né, para arregaçar a terra para que possa ser colocada as sementes. O outro exemplo que ele fala a respeito disso, né, é a questão de uma árvore, né? A árvore lá quando está feinha, né, está fraquinha, às vezes parou de dar fruto, não está dando mais folhas, a gente fala, né, que a gente vai fazer a poda na árvore, né? A gente vai lá, pega uma tesoura, né, pega um alicate, sei lá o que, e faz a poda. A poda vai fazer com que a árvore perca um pouco, né, das suas partes, né, dos seus galhos, perca até seiva, né, mas depois de um tempo, né,
ela vai vir muito mais forte, né, com flores e folhas muito mais robustas e bonitas, porque faz parte desse aprimoramento, né? E por fim ele coloca a questão da água, né, que a água nasce lá num córrego, né, e através do movimento, né, que é inerente, né, da água, né, ela tem que descer, né, ela vai descendo o seu córrego, vai indo, vai chegando, né, permeando lá os caminhos, vai chegar num rio, depois do rio a movimentação da água também vai chegar num momento que vai levar ela, que ela vai conseguir encontrar, né, a grandeza do mar, né, através dessa movimentação inerente da água, né, que é uma lei, né, da questão da água, né. Assim como acontece com essas questões da natureza, acontece também com a nossa alma, né? Seja através da terra, da água, né? Ou até o exemplo da árvore, né? Às vezes a gente precisa ser cortado, ser podado, se movimentar, né? Porque se a gente não fizer isso, né, muitas vezes a gente fica realmente meio parado, a gente não tem o progresso que deveria ter, né? Como até o mesmo o próprio o textinho diz ali, né? A corrigenda, né, a dificuldade, né, ela pode ser rude e amarga, mas para aqueles que a aceitam, né, ela traz realmente frutos abençoados. Então, aí a gente começa a entender a questão do aceita, né, que é bastante importante para a gente determinar, né, essa questão que muitas vezes as pessoas, aquelas que ainda não estão ainda muito acostumadas com a questão com os apostolados da doutrina espírita, às vezes entendem que a doutrina espírita seja uma doutrina conformista, né? O aceita a correção aqui não quer dizer que a gente vai se conformar, né? Na verdade, é de como tu vais encarar esse processo de dor, como tu vais encarar essa corrigenda, né? A gente não pode entrar numa situação de pensar que, olha, como eu sou espírita, e lá o espiritismo diz que eu tenho que aceitar a dor que eu vou receber, as dificuldades que vão vir, vão acontecer na minha vida, eu vou deixa assim. Deixa assim, eu tenho que sofrer, eu vou sofrer, é isso aí, né? E aí a gente entra num processo, né, às vezes masoquista, de tentar entender, achar que para a gente ser feliz, a gente tem que sofrer, né? Dentro da doutrina espírita tem um dito, né, que eu sempre achei assim meio estranho, mas depois eu consegui entender, né, que a gente ouvia dizer isso por os mais antigos, a minha mãe falava isso muito, né, que a gente evolui ou pela dor ou pelo amor. Na verdade, essa questão ela pode ser mal interpretada, então diz, olha, se eu não evoluir para o amor porque eu não consigo, então eu vou evoluir pela dor e vou ficar sofrendo aqui sem fazer nada e vou deixar o sofrimento que eu vou evoluir. Não vai evoluir, porque tu vais evoluir somente pelo amor. A dor é só o processo para que vai te levar a te reconduzir novamente ao amor, e aí sim tu vai evoluir, né? Porque senão a gente fica naquela questão de que, olha, eu vou sofrer e assim eu estou sofrendo, eu estou evoluindo. Não, tu vai sofrer, vai ultrapassar aquele obstáculo, vai criar experiência e vai crescer com aquilo. Não simplesmente sofrer por sofrer, porque aí não tem razão de ser nenhum, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, que a gente tem que verificar, né? E essa questão, assim como os exemplos ali do Emmanuel, né, tudo que vive nesse mundo, seja animal, seja homem, seja as plantas, né, tudo sofre. Todos nós sofremos, né? O sofrimento é inerente ao processo, né? Então, mas ele é um processo de aperfeiçoamento, né? de oportunidade, né? Da gente ter esse recurso de sublimação acima de tudo, né? Porque uma coisa que é inexorável, que vai acontecer, né, é que o progresso da gente, ele é inegociável. Eu não tenho como chegar e falar com Deus, eu não vou progredir,
cara, tu vai progredir, não tem escolha, tu vai progredir. Porque se não, tu não progredir, quando a gente fala, né, quando a gente tem aquele processo, né, de estagnação, né, acontece esse processo às vezes da dor, né? Ela vem te dar a dor vem como se fosse um garfinho assim, te cutucando, meu, te mexe aí, e tu tem que fazer alguma coisa, porque tu já está muito tempo parado nessa situação, né? Tu tem que progredir, tu tem que seguir. Então, uma das questões básicas é que o progresso ele é inegociável. Eu não tenho como negociar, vou ficar, não, cheguei aqui agora eu vou ficar aqui e não vou sair daqui. Onde eu queria, eu já cheguei. Não tem isso aí. Então, tu vai sempre, na verdade, tu vai sempre ter que prosseguir. Né? E principalmente, assim, nesse período de transição que a gente está atravessando, né? A gente vê esse processo da dor, né? Esse processo da infelicidade, né, alcançando uma forma assim muito grande, assim, realmente as pessoas estão realmente com muitas dificuldades, né, de entender o processo. Todos nós temos dificuldades de entender o processo, e é aquela ideia, né? Não é só porque nós somos espíritas que a gente vai entender, porque não vai ter dificuldade que a gente tem, né? E essa ideia, né, consoladora que a doutrina espírita nos coloca, ela de forma alguma, ela é só para os espíritas. Né? O espiritismo não é para os espíritas, o espiritismo é para os espíritos. E todos nós somos espíritos, né? Porque às vezes a gente cai nessa ideia de se fazer proselitismo, né? De achar que a gente é o que sabe, que a gente é o que é o bambambam, como a gente fala. Mas na verdade, né? Tem um amigo nosso que falava sempre, né? O espiritismo é maravilhoso, né? Mas os espíritas são terríveis. Né? Então, a primeira coisa dessas ideias consoladoras, né, que o Espiritismo nos traz é que não é só para nós, de forma alguma, né? É para todos os espíritos, né? Para a gente deixar bem claro, começar a falar bem claro a respeito disso. E uma das questões fortes dessa ideia de infelicidade, né, é que a taxa de suicídios, né, tem aumentado assustadoramente. Né? No ano passado ainda, eu tinha ficado muito chateado com o suicídio de um ator, né, que era o Flávio Migliaccio, né, que era um cara que eu achava muito legal, assim, né, ele era o xerife do Sargento Xerife, não sei se a gente não é bem do nosso tempo, mas a gente viu a reprise, né, João? E é verdade, eu não estou contando história porque a gente é velho, mas não é tão velho assim. Né? Então fala do Carga Pesada. Não, esse não. Não, o Carga Pesada era o Bino, era outro. Sargento Xerife era o Paulo José, né? Aquele que era marido da Dini Sfat, que ninguém sabe quem é a Dini Sfat, né? E aí eu gostava muito dele, né? E a Gabriel procurado, assim, né? Pô, o cara se suicidou, né? Com 85 anos. Né? E aí tem as questões particulares dele. Uma das questões que ele fala que ele deixa uma carta, né? Dizendo que a humanidade não deu certo, né? E fiquei chateado, fui procurar, né? E o filho dele, né? Comenta em um momento, né? Que teve uma situação da vida dele lá, que não vem ao caso agora, que ele se afastou de Deus, né? Ele realmente não acreditava em Deus, né? E talvez isso seja uma das questões, né, que tenha levado ele a ter essa vamos dizer assim, ele perdeu, né, a tristeza, né, tomou conta da vida dele, né? Ele perdeu o valor da vida, né? E cometeu esse ato, né, que a gente tem que respeitar e tudo, né? Mas as taxas de suicídio, elas têm aumentado tanto na faixa das pessoas mais idosas, né, como também na faixa dos adolescentes, 12, 13 anos, né? Então isso é uma coisa que está realmente muito forte nesse momento, né? E também a utilização, né? O Brasil eu não lembro agora, terceiro ou quarto no mundo, talvez, ou até segundo, não lembro. Os Estados Unidos é o primeiro, é claro. Mas em medicamentos, né, para depressão, para dormir, né, todo esse tipo de coisa. Né? Então,
dentro dessa concepção assim, de dor, né, que todos nós vivemos, né, o Espiritismo ele vem te trazer esse caráter, né, essa mensagem consoladora a respeito da questão da dor, né, que todos nós sentimos, principalmente nesse momento tão delicado da humanidade, né. Uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar é que se a dor não tivesse um objetivo, Deus não a teria deixado a existir na nossa vida. Né? Se Deus é soberanamente justo e bom, né, a última coisa que Deus quer é que a gente sofra. Né? É a única coisa que Ele quer é que a gente seja feliz. Né? Mas esses processos, né, de dor, né, que tem, eles têm um propósito, eles têm a função, né, que é essa função pedagógica, né, esse instrumento vamos dizer assim, né, de purificação, né, de algumas questões que a gente tem que trabalhar. Tá? Uma das questões também é que no momento em que a gente tende a começar a entender esse caráter consolador, né, do Espiritismo em relação à dor, né, é que ele jamais, só porque eu estou entendendo, pelo menos cognitivamente, o caráter consolador do Espiritismo, que eu não vou ter mais dor. Eu não vou passar, ou que vai ser retirada essa dor do meu caminho. Né? Aqui, mais uma vez, eu cito a minha mãezinha querida, né, que às vezes, quando briga, né, com a minha tia, fala para ela, está te acontecendo isso porque tu não vai tomar passe na sessão. Né? Então, é claro que o tomar passe na sessão ajuda, né? Mas não é só isso. Né? É preciso aprender a entender esses processos de dificuldade que a gente tem na vida. Né? E o Espiritismo te dá os elementos, os subsídios, para que tu consiga compreender essa ideia. Né? E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que Deus, né, permite que a dor exista na nossa vida? Né? Por que Deus permite que tudo isso aconteça com a gente? Né? E uma das primeiras questões que a gente pode pensar é que se a dor não existisse na nossa vida, a gente ainda estaria na era das cavernas. A dor nos impulsiona. Né? São os desafios da vida que fazem que a gente consiga nos proporcionar uma nova experiência. Pegando essa ideia da própria da era das cavernas, lá, né, como a gente brinca aí, né, dos brucutu, né, dos Oganza Bizaza, né, brucutu era uma história em quadrinho lá, e um desenho animado também tinha do brucutu, né, que era um cara das cavernas, né. Então, a gente estaria lá ainda, porque, imagina só, a gente criou o fogo porque a gente sentia frio, e a gente queria se proteger dos animais que queriam usar, né? A gente criou a roda porque estava cansada de carregar coisa nas costas, caminhando léguas e léguas, e um pouco, porque não conseguia. Né? Então, todas as grandes invenções, elas foram criadas através de algum sofrimento, né? De alguma dificuldade, de algum obstáculo que a gente tinha. Se a gente não tivesse isso, a gente estaria lá ainda no Oganza Bizaza. Né? A gente seria lá ainda o Chacapacune do elo perdido, né, João? Né? E aí continuar sendo lá o Chaca. Não ia acontecer outra coisa. Porque se não tivesse esses obstáculos, se a gente não tivesse a força ali para vencê-los, a gente não conseguiria estar no estágio que a gente está hoje. Né? E outra questão assim, super interessante é que quando a gente fica, quando a gente não tem, a gente não passa por esses obstáculos, por essas dores, né, a gente fica superficial. Né? A gente não consegue, às vezes, entender, né, o que acontece com o outro, às vezes aquele que está do nosso lado. Né? Quando a gente diz aquela brincadeira, que a gente fala, né, quando o cara recebe tudo de mão beijada, ele não dá valor às coisas. Seria mais ou menos isso. Né? Então, essa dor do processo, essa dor na nossa vida,
ela faz com que a gente deixe de ser superficial, né? Porque a dor, né, ela ilumina o nosso coração de uma maneira assim super especial, né? Eu gosto muito do Leon Denis, e o Leon Denis fala assim uma ideia assim de que naqueles momentos em que a gente está passando pela dor, né, a gente ouve coisas que não ouviria, vê coisas que não veria e sente coisas que não sentiria, né? Então é muito interessante ver esse processo da dor, né, como esse fator de reeducação, né, de aprimoramento, de experiência, né, de ganho, né? E também para conseguir entender esse mecanismo, a gente pode também dividir, né, existem alguns tipos de dor, né? Existem aquelas dores, né, que nada tem a ver com o que o Criador quis para ti, né? Que são aquelas causadas por nós mesmos, né? Pelas os nossos erros, as nossas besteiras, as nossas bobagens que a gente comete nessa encarnação ou em outra, né? Mas seria mais ou menos, né, hoje em dia, né, a gente pegar aí um exemplo bobo, mas que talvez seja interessante de ilustrar, que seria a gente quer ir vamos lá para Florianópolis, vamos para a praia, mas a gente pega o GPS e está dando um caminho ali ao mais perto, mas a gente vai lá e vai pelo mais longe, né? Vai pelo mais longo, vai entrar lá, vai pegar aqui, sei lá, Passo Fundo, vai subir ali, vai fazer a volta, vai lá pelo noroeste, lá de, como é que é o nome daquelas, esqueci, não sei o que, esqueci o nome da cidade. Aí tu vai fazer uma volta, vai quase lá no Paraná e vai voltar para ir Florianópolis lá pelo Paraná, porque eu quis, não foi porque Deus quis isso, né? Eu quis pela minha própria vontade, né, em fazer isso, e realmente não era o mais interessante, e aí realmente eu vou sofrer. Mas mesmo assim a dor tem o seu caráter pedagógico nesse sentido, porque a dor, ela vai, quando eu vou começar a ter esses meus caminhos mais longos, né, que eu vou tomar, ela vai fazer com que essa minha teimosia, né, ela vai aparando essa minha teimosia. E vai chegar um momento em que eu falei, pô, cara, eu já fiz tanta bobagem igual, né, cara? Agora eu vou fazer diferente. Vou fazer de uma maneira diferente, né? Mesmo assim, nessas situações em que eu mesmo proporciono a dor para mim mesmo, né? A dor tem esse caráter pedagógico, porque ela vai chegar, né? E vai ver, de repente, vai fazer com que a gente acorde, né? Porque a gente já pode ter novas escolhas. Que a gente já pode escolher de outra forma. A gente já cansou de escolher daquela forma e chega um momento em que é preciso que a gente acorde, né? E a dor tem esse caráter também, né, de mesmo essas que a gente realmente inventa, né? E mais uma vez, né, comentando essa ideia o Leon Denis, né, que ele fala também que existem dois tipos de dor, né? Que são as dores físicas e as dores morais, né? As dores físicas, né, elas provocam sensações, e as dores morais, sentimentos. Isso é muito profundo, né? As dores morais provocam sentimentos, né? Então, seja sentimento de qualquer ordem que seja, a dor moral ela vai te provocar esses sentimentos, sentimento de revolta, sentimento de compaixão, conforme for a maneira como tu vai lidar com tudo isso, né? Então, mas também, né, além dessas questões, dessas dores que a gente vive pela nossa imprudência, pela nossa negligência, há aquelas dores que aparentemente não tem nada a ver com as coisas que a gente fez agora, né? Que são aquelas dores talvez mais pungentes, né? Questão de saúde, né? Uma separação, a perda de um ente querido, né? N coisas que a gente pode colocar aí, né? Que são realmente dores que às vezes nos dilaceram, elas são muito mais pesadas, né? Muito mais doídas do que às vezes a gente se cortar, quebrar um braço, alguma coisa assim, né?
para que a gente, né, o Espiritismo, né, o Consolador Prometido, vem te colocar essa ideia de que para a gente conseguir encarar essas dores, a gente tem que pensar de uma maneira diferente, né? A gente tem que pensar, principalmente, né, que a gente não é apenas um corpo e que a nossa vida não se extingue no túmulo. Isso é muito importante para a gente conseguir encarar e tirar, né, o proveito desses momentos dolorosos desse tipo, né? Que a gente entenda que a gente não é só um corpo e que a nossa vida não acaba ali no túmulo, na sepultura, né? Talvez essa seja a maior mentira que contaram para a humanidade, né? Que a nossa vida acaba no túmulo, não acha? Porque a maior parte das dificuldades que a gente encontra, seja familiar, seja na política, qualquer relacionamento que a gente tenha, são porque a gente acredita que tu nasceu, morreu, acabou, né? Então, no momento em que a gente tem uma concepção mais ampliada nesse sentido, de que a gente não é só um conjunto de células, né, as coisas, né, começam a ter uma nova situação, uma nova perspectiva, né? Essa questão do materialismo, né, ela realmente destrói todos os valores que a gente pode ter, né? Todas as questões humanitárias, de ajuda, de compaixão, né, elas caem por terra, porque se eu vou viver no momento em que eu nasci até o momento em que eu morri, para que eu vou ajudar o outro? Eu vou seguir o meu caminho, azar do goleiro, né? Azar do outro, né? Mas no momento em que eu amplio essa ideia de que eu, na verdade, eu estou aqui, né, que a nossa existência física, ela é, acima de tudo, uma travessia e não um ponto de chegada ou de partida, a coisa muda por completo, né? Quando eu percebo que aqui é só um momento, que eu só estou aqui por algum momento em que já estive e que eu estarei mais em outros momentos, a questão muda completamente de figura, né? Toda essa ideia imediatista que às vezes a gente tem, ela cai por terra, né? E os nossos maiores problemas, né, eles começam a ser diminuídos, né? As nossas dificuldades, que são às vezes superlativadas por nós mesmos, né, elas começam a ter um tamanho que às vezes que a gente faz desse tamanho, né, e elas são desse tamanho, né? Porque a gente tenta ter, pelo menos, essa concepção, né, de que nós não somos, né, que na verdade que nós somos um espírito imortal, né? É a primeira conclusão que a gente pode chegar nesse sentido, né, que a gente realmente não é um espírito, que a gente é um espírito imortal, né, que as dores são inerentes ao caminho. Não adianta a gente, eu estou no espiritismo, não vai vir dor. Pô, mas tu tá no espiritismo lá e tá sempre acontecendo um monte de coisa. Cara, porque eu estou no espiritismo, essas coisas estão acontecendo e eu tenho a melhor condição de lidar com tudo isso. Imagina se eu não tivesse no espiritismo, ia ser pior ainda, né? Então, e a gente precisa, né, ter essa concepção, né? Porque o espiritismo, ele vem tirar esse teu desespero, né? Desespero, né, é falta de esperança, né? Tu deixar de ter esperança. Então, o Espiritismo, no momento em que te coloca essa concepção de que tu és um espírito imortal, né, e que existem vidas sucessivas, ele te dá esperança, né, e torna a tua dificuldade ali um pouco mais fácil de lidar, né? E aqui tem a ideia aquela da água, vocês lembram agora, né? Que a água nascia lá no córrego, né? O movimento tinha que levá-la, né, até o rio e depois o mar, né? Que o Emmanuel coloca ali, né? Dá para a gente contar a historinha da lagosta, né?
A lagosta, né, para aqueles que não sabem, né, ela nasce com aquela carapaça, né, mas ela nasce pequenininha, né, e quando ela vai crescendo, né, aquela carapaça, ela começa a ficar pequena para ela. Então ela vai para o mais fundo que ela pode ir, onde ela estiver, para o mais fundo ela vai, e tenta se esconder numa pedra, em alguma coisa assim, para conseguir quebrar aquela casca e criar uma nova casca. Né? Então a gente não pode, né, ficar segurando essa casca. A gente tem que ampliar, a gente precisa dessa vida ampliada, a gente precisa progredir, a gente precisa passar por esses momentos difíceis para conseguir, né, criar uma nova casca, entende? É a mesma coisa que eu sempre falo para o pessoal no grupo, que já está cansado de falar disso, que eles sabem que eu detesto aquelas coisas de matemática, seno, cosseno e tangente. Aquilo para mim sempre foi coisa do diabo, cara. Se o diabo existisse, era ele que inventou isso aí. Porque não existe negócio. Eu não sei fazer aquilo, não sei como é que eu consegui passar naquilo para poder passar de ano e poder fazer o que eu queria. Né? Outras coisas que eu... Com o que tu diz, o André é fantástico, ele gosta disso. Né? Né? Outra coisa que eu não gostava também é a questão de química, né? Que até tu me deu umas aulas lá no vestibular, né? Porque realmente não gostava, cara, não sabia, não gosto, não consigo entender. Talvez na outra encarnação eu tenha sido matemático ou químico, e agora agora tu vai para o outro lado, que agora já sabe tudo isso aí, mas eu não sei absolutamente nada disso. Mas eu tive que fazer isso, né? Tive que passar por essa fase para poder fazer o que eu realmente gostava. Faz parte do processo. Vai existir coisas na nossa vida que a gente vai ter o nosso seno, cosseno e tangente lá, que a gente vai ter que passar. Não tem outra situação para eu poder conseguir chegar, né, numa nova fase. Né? É a mesma coisa, né, do médico lá, né? A gente, né, chega lá e doutor, eu tô com um caroço aqui no pescoço. Não sei o que é. Aí ele vai, cara, isso é um tumor, mas ainda bem que é benigno, nós vamos ter que tirar isso aí. Tá bom, vamos tirar. Aí tu vai lá no hospital, bota aquele avental ridículo, né, que tu se sente a pior pessoa, tu se sente pior que uma lagosta, né, porque ainda geralmente é aberto atrás, tu se sente mal, assim, vai lá para a sala de operação, vem o anestesista, te dá anestesia, aí chega o médico com um bisturi, te corta o pescoço e tira o caroço, né? Cortou, né, cara? Que nem o arado lá, né? Cortou, mas tirou o caroço e te dá uma perspectiva de uma vida melhor. Né? Então, esse caroço, né, esse bisturi, são as tempestades, né, da nossa vida, né? São as dificuldades que vão passar. Né? Elas cortam ali, tu tirou o que tinha que tirar, costurou, no caso ali, tá bom, cara, segue a tua vida. E é assim que funciona. Né? É difícil da gente conseguir entender isso, né, de lidar com a dor, porque realmente a dor ela dói, né? Mas quando a gente começa a procurar entender uma ideia diferenciada desse processo de dor como uma ideia de aperfeiçoamento, né, de galgar experiência, né, o nosso copo d'água ele começa a ficar menor, né? Não vai mais transbordar. Né? Então, a gente também tem a dificuldade também de lidar com as dores dos outros, né? Principalmente das dores daqueles que a gente mais ama. É muito difícil, é bem difícil. Eu lembro de uma vez, né, que talvez tenha sido o momento mais difícil, assim, né, questão de dor física, né, com a Clarinha, com a minha filha, né, que ela teve uma febre muito alta, assim, fazia dias, aí a gente foi lá pro hospital aquele da criança ali da Santa Casa, e ela teve que teve que tirar, né, a urina da bexiga, cara. E eu lembro que eu fui com ela, né, e os médicos, tu segura ela porque ela provavelmente já vai gritar, porque não é uma coisa fácil, né, tem que fazer ali uma coisa muito dolorosa. E eu lembro que eu peguei as pezinhas dela, ela tinha uns 2 anos, eu acho.
E ela olhava para mim assim, chorando, assim, né? Eu não podia nem dizer, minha filha, eu não posso fazer muita coisa, só posso dizer que eu estou aqui para te ajudar, mas eu não posso fazer muita coisa. E ela olhava, me chorava, assim, e eu segurando ela com a mão mole, assim, sabe? Com a mão mole, não conseguia segurar ela firme, né? Aí o enfermeiro falou, cara, fica aí, pode ficar aí, pode ficar, mas peraí que eu vou chamar outro enfermeiro para segurar forte. Aí veio dois caras, seguraram de um lado, assim, forte com os braços, o outro as pernas, e veio o outro e fez, cara, uma coisa horrível, né? Mas faz parte. É uma dor, né? Mas ela foi uma coisa que ajudou ela a se curar, né? Então, essas experiências, elas são dolorosas, são desafiadoras, né? Mas elas fazem que a gente tenha um diferencial depois, né? Elas vão nos dar confiança, né? A Clarinha veio aqui. Acho que ela ouviu, acho que ela estava lá na mãe dela. Veio aqui agora falar. Veio me dar oi. Quer dar oi, pessoal? Dá oi, pessoal. E vai pentear esse teu cabelo. Oi? Tá. Então, essas experiências nos trazem confiança, né? E isso é um grande diferencial para nós, né? Até ter essa confiança de enfrentar o processo, né? De enfrentar, né, a dor, né? Então, às vezes a gente pode estar passando assim por um momento bem complicado, né, na nossa vida, né? E a gente pode estar passando agora por esse momento, né? Mas é necessário que a gente perceba essas questões, né, de que essa dor, né, sempre tem um motivo, né? Então, aquela conversa que a gente tem com Deus, quando a gente faz a prece, quando aquela coisa está pegando, o bicho está pegando mesmo, tá difícil, de perguntar, tentar conversar com Deus, puxa Deus, o que isso realmente está me pedindo, né? O que eu tenho que fazer, né? Porque nesses momentos, e em qualquer momento da nossa vida, nós jamais somos abandonados. Nesse momento em que tu está dolorido, que tu está sofrendo, uma dor, seja lá qual for, a perda de um ente querido, nessa pandemia, um revés, seja lá financeiro, sei lá, né? Tu podes crer que tu estás muito, mas muito assessorado pelo plano espiritual, né? E basta, às vezes, que a gente faça somente uma ligaçãozinha pequena para a gente conseguir receber tudo que eles têm para nos dar, né? Nessas situações desafiadoras é que a gente realmente se fortalece, é que a gente realmente se experiencia, é que a gente vai fazer, né, muitas vezes deixar de ter aqueles comportamentos repetitivos que a gente teve durante várias e várias encarnações, né? A gente vai de repente despertar para nessa situação, a gente vai realmente conseguir encontrar, né, uma ideia diferente, né, desse sofrimento. Porque se tu não tens essa ideia, a coisa fica difícil. A coisa fica muito difícil se tu não tem essa concepção, né, de que esse momento de sofrimento, por mais rude, por mais amargo que ele seja, ele é simplesmente, ele sempre é o remédio amargo, aquele que a gente tomava quando era criança, né? É o bisturi, né, que o médico cortou ali o caroço, como eu cortei, né? E essa dor, né, ela é forte, realmente ela é lacitante, tudo, mas ela vai passar, né? E essa dor, a dor assim, é como se fosse uma professora, né? Ninguém quer estar do lado dela, né? Mas quando ela vem, né, ela vem e te ensina muito. E é isso que a gente precisa perceber nessa questão da dor, né? Que é essa felicidade que a gente quer, que a gente vai alcançar com certeza, e que a gente alcança várias vezes, em vários momentos da nossa vida. Às vezes elas passam realmente por essas questões de dor, né? E fazem parte do processo, né? Então, com essa ideia, né? Para finalizar, né, João? Eu já passei 5 minutos, eu acho, né? Para finalizar essa ideia, assim, né? Que quando a gente acredita nisso, né? Quando a gente consegue entender, interiorizar essa ideia
de que esses sofrimentos fazem parte do nosso aperfeiçoamento, a nossa vida fica mais fácil, esse problema vai ficar menor, né? Tudo vai conspirar mais ao nosso favor, porque tem coisas que não adianta eu bater de frente, porque só vai fazer com que eu gaste energia, né? E essa energia que eu estou gastando, eu poderia estar colocando ela para o meu aperfeiçoamento, né? Para o meu aprimoramento, de passar por esse momento difícil e crescer junto com ele, né? E assim como, né, para fechar mesmo agora, assim como as tempestades, né, passam, né, essa dor, né, que a gente está passando, ela não vai durar para sempre. Isso é também uma coisa assim, é um lenitivo muito interessante, né, que a gente tem que se pegar. Essa dor não vai ficar para sempre, né? E tudo tem um tempo determinado. Essa dor, né, também vai passar. Isso também vai passar, né? Então, para a gente ter essa ideia, né, de que tudo passa, mas que a gente tem que estar firme, né, nesse sentido de entender esse mecanismo, né, da dor, né? E como disse, né, o Emmanuel, né, de aceitar a correção. Tá bom? Valeu. Vilmar, com as tuas colocações, assim, para mim ficou muito claro que a questão de que uma crise, uma dificuldade, a dor, né, é uma grande oportunidade para o aperfeiçoamento, para a nossa evolução espiritual, né? E enquanto tu também estava falando a respeito de uma cirurgia ali, do bisturi, né, de retirar um caroço, eu acho que algo é importante, assim, de a gente lembrar, né, de que a gente tem que ter orgulho de nossas cicatrizes, né? Falando das cicatrizes do corpo físico, eu tô cheio delas aqui, né? Mas é uma marca de que realmente tu venceu uma etapa, né? E que foi importante, né? Então a gente tem, eu acho que é legal a gente ter essa visão de ter orgulho das nossas cicatrizes e também, obviamente, a gente tem nossas cicatrizes morais, espirituais, né? Mas que são marcas de que a gente passou de etapa, digamos assim, que a gente está melhor agora por causa delas, né? Então é algo que a gente não Perfeito. tem que lamentar, né? É algo que a gente tem que exaltar, né? E um ponto assim que eu acho importante, tu falou muito bem também a respeito disso, e é o tema principal do encontro hoje, né? É que o nosso mestre Jesus, na oração dominical, ele deixou um roteiro ali de como de como fazermos a nossa ligação com o Pai, né? E assim, Jesus, né, o espírito mais puro que pisou aqui na Terra, segundo os espíritos, né? É um espírito de extrema evolução que a gente não tem nem como conceber do quanto seria, né? E assim, consequentemente, gozando de uma liberdade absurda que a gente não sabe o que que é também, né? De uma imensa liberdade, porque tem uma evolução, né, para isso, né? Esse mesmo Mestre Jesus nos diz lá na oração dominical, né? Pai, seja feita a tua vontade, né? Como um grande roteiro para a vida, né? E eu acho que isso é que é difícil de a gente entender, né, quando a gente fala a respeito da dor e de tudo que tu nos trouxe aqui, que a gente não aceita muitas vezes a vontade de Deus, né? Então, assim, como tu veria isso, Vilmar, assim, nessa questão mais evangélica, assim, quando o próprio Jesus, né, nos aconselha, né, que a gente deve aceitar a vontade de Deus, né? Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Como é que é essa relação assim da vida, de eu querer que as coisas aconteçam para ontem, ou que eu acho que isso é bom para mim, e na verdade às vezes as coisas nem vêm, e a gente fica que nem uma criança birrenta, né, esperneando e tal, né? Eu acho que é importante assim de frisar bem essa questão Uhum. assim, da vontade de Deus, né? É, uma coisa assim que às vezes eu até estava comentando isso com um grupinho nessa semana segunda-feira agora, né? Às vezes assim a gente pode dizer assim que é como se fosse eu quero uma coisa, né? Que eu acho que talvez seja a coisa que seja a melhor coisa para mim, né? Mas na verdade e às vezes até eu peço isso, né? Como uma questão qualquer, né? Seja lá o que for, né? Que eu queira ali, né? E vem, e eu peço a Deus isso, eu rezo, eu faço a oração, peço isso, e Deus me dá o contrário, né? E eu até coloquei isso para eles, que seria mais ou menos assim,
como se a gente tivesse, né, dirigindo um carro, né, e a gente estivesse dirigindo um carro e a nossa visão do carro, né, estando na estrada, ela limita ali, sei lá, 500, 600, 700 metros, não sei quanto a visão humana poderia alcançar num dia, claro que seja, né? E eu estou seguindo por ali, né? Mas Deus está lá em cima e Ele consegue ver que se eu for por ali, eu vou cair num charco, vou cair num pântano, ou vou entrar em estrada de chão, sei lá o que. Então, muitas vezes, o que a gente quer não é o melhor para nós. Mas Deus sempre nos coloca o melhor para nós, né? E isso é difícil de aceitar porque tem aquela frase assim que às vezes nos transforma, às vezes, para as pessoas que não conseguem entender a profundidade dessa frase em uma religião conformista, enquanto que não é. É que tudo está certo, né? Tudo na vida está certo. Todos os momentos que a gente passa estão certos. É preciso passar por aquilo. É o melhor para nós, né? Mesmo quando a gente toma o caminho errado, mesmo quando não é aquilo que a gente quer, né? Tudo está certo, né? De tu confiar, né, no Pai, né, que seja como tu disseste, né, seja feita a vossa vontade, né, porque Deus quer que a gente seja feliz, né? E Deus, né, se a gente, né, não quer mal para um filho, para alguém próximo, imagina Deus, cara. As coisas estão todas certas, né? E isso é muito profundo, assim, e às vezes pode soar até meio piegas da gente dizer, né, o que tudo está certo, né? Mas quando a gente consegue internalizar e entender essa frase, nossa vida muda de cor. A gente tem uma percepção diferente, né? De realmente aceitar, né, a correção, né? De aceitar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o que a gente quer vai ser exatamente o que vai ser a nossa ruína, né? Vai nos prejudicar imensamente, vai nos atrasar mais o processo e vai fazer com que a gente sofra e tenha dores ainda muito maiores, né? Então, eu acho que a ideia é essa, né? De tentar internalizar essa ideia de que tudo está certo, né? Para poder conseguir aceitar, né, essa correção, né, como o Emmanuel diz aqui. Então, o que a gente não entende hoje, a gente vai agradecer amanhã, mais ou menos isso, né? Com certeza, Então, tá, absoluto. muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho para com todos nós. Te Não, agradeço que isso. imensamente a todos os irmãos e famílias que estiveram aqui reunidos conosco nessa horinha, né? Pedindo a esse querido Mestre Jesus que abençoe a todos os lares que estão aqui conosco, né? Levando saúde, levando paz, levando esperança, levando força moral, né, para esses dias de provação que a gente está passando, mas que todos nós, assim como tu falaste, Mar, temos a certeza que tudo isso vai passar, que nós vamos sair fortalecidos dessa, né? E eu estou também num momento de alegria, né? Porque amanhã eu vou tomar minha segunda dose da vacina e eu espero que isso seja estendido para todos, né? Que todos tenham essa oportunidade, né? Assim como eu estou tendo no dia de amanhã, assim, né? Então espero em breve, né, ver vocês de pertinho, assim, né? Que faz um ano e meio, né? Que praticamente a gente não É, convive, né? Felizmente foi só nas horas difíceis é. ali de aprendizado também, a gente estava junto, né? Na boa e na ruim. E muito obrigado, então, aos irmãos. A gente se encontra daqui a 15 dias lá no Facebook. Lembrando que esse trabalhinho fica salvo aqui no Instagram e depois a gente compartilha ele lá no YouTube também, que facilita para todos os irmãos poderem assistir, aqueles que não assistiram desde o início, né, quiserem também compartilhar com seus amigos. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigado, Vilmar. Um beijão na família, nas gurias aí. E na Luna também, que eu tô Beijão louco para para conhecer a todos. Luna. Ah, é. Beijão para todos. Fiquem A com Luna é Deus. cachorrinha, para quem não sabe. A Luna é cachorrinho. Tá bom, meu Falou. velho. Beijão, cara. Tudo de bom Beijão. para vocês. Tchau. Tchau, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus.